Agora, voltando para os discípulos, pensemos em nós também paralelamente com eles. Eu lhes dei este poder. Eu tenho lhes dado este poder. Agora, por que vocês vivem subjugados por demônios? O próprio Senhor Jesus disse que se o valente, o dono da casa, não for maniatado primeiro, então o inimigo não pode entrar ali. Mas se ele for maniatado, amarrado, então o inimigo pode entrar ali e saquear sua casa. Antes que os lares fossem amarrados pelos sistemas mundanos, carnais, impuros, imundos, eles jamais poderiam ser violados. A desgraça jamais poderia tomar conta das famílias. Agora, como podem homens estar prometendo coisas para o povo, que parece que vão levar o povo para os céus, como se o povo não fosse sofrer mais, sem pensar antes de tudo em expor o sinal, fazer uma limpeza moral e espiritual em seus lares, sem antes de tudo vencer o inimigo, vencer a Satanás, tirar os vícios, a imoralidade, as revistas imundas, os jornais imundos, o cigarro, o álcool, a jogatina, os bailezinhos baixos e funestos, espiritualmente e moralmente falando, de dentro de suas casas, as roupas manchadas do pecado, como disse São Judas. Vamos prometer céu para um povo mergulhado no pecado, que quer melhores dias? Não há homem que possa consertar a terra. Eu não me refiro a esta nação, mas sim à terra, às nações, sejam elas desenvolvidas. Quanto mais desenvolvidas, mais pecaminosas. Quanto mais recurso, mais pecado, mais imundícia, mais soberbas, mais crimes, mais coisas horríveis. Esta é a grande verdade. Mas por que isto não acontece? Bom, no seu lar pode acontecer. Muitos outros lares ficaram oprimidos por Satanás, mas o daquele pai de família foi liberto, porque ele foi aos discípulos, ele foi a Jesus Cristo. Agora, Jesus lhes deu este poder, porém eles não tinham a fé para fazer funcionar este poder que tinham. Eles tinham cartucho, mas não tinham como detoná-lo. Estavam parecendo o elefante, com tanta força, e uma pequena moça fazendo o que quer dele. Tanta força, tanto poder, mas não sabem usá-lo. Todos os meios de publicidade, todas as leis que Deus criou, estão sendo mal usados. Estão sendo usados para a autodestruição, para a própria destruição daqueles que usam. E isso é poder. Isso é poder. Pense nisto um pouquinho. Mas um poder mal usado quer dizer autodestruição. Foi quando eles fizeram a pergunta para Jesus. Agora, Jesus era aquele que tinha o poder e podia exercer o poder. Ele tinha aquilo que ele professava, aquilo que ele pregava. Ele tinha fé juntamente com o seu poder. Por que foi assim? Ele disse: eu de mim mesmo não posso fazer nada. Agora, se ele não podia fazer nada de si mesmo, o que podemos fazer nós?
Mas a coisa está aí. Ele entendeu a sua posição. Ele sabia o que era, porque as Escrituras haviam prometido que ele faria essas coisas. Então todas as Escrituras se entrelaçam para provar que ele era exatamente o que as Escrituras prometiam. E ele sabia quem era. Então ele confiava no que Deus havia feito dele. Mas nós ficamos pensando assim agora. Tratarmos sobre Jesus, a essas alturas, o que resolve para nós? Ele era assim, ele tinha tal poder, mas ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e ele derramou-se de si mesmo na igreja para quê? Agora, se assim foi com ele, não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Ou seja, crentes, homens e mulheres, crianças e mocidade, que têm uma fé pura, sem mistura, que tem uma fé que conhece a sua voz quando ele chama, quando ele fala, que tem uma fé como a semente de mostarda. A coisa não está implicando somente o tamanho da semente, mas também a natureza e a qualidade da semente, que não tem possibilidade de ser misturada. Não tem possibilidade de fazer um híbrido ali. Sim, com Jesus era desta forma. Quando quiseram fazer dele rei, ele não deixou misturar o seu espírito. Ele sabia que ele era um rei. E ele governaria não a Judéia, mas sim a terra. Ele será o governador da terra dentro em breve. Jesus, ele vem impetrar uma intervenção universal, tomar de volta todas as leis que foram pervertidas. O governo universal, ele tomará de volta nas suas mãos. E ele vai reger as nações com vara de ferro, diz as Escrituras. Com ele, aqueles que creram com a fé igual à semente de mostarda, que não pode ser misturada, cuja natureza é pura e não aceita ser hibridizada, misturada, ser um híbrido. Agora, por que não podemos nós confiar no que Deus tem feito de nós? Crentes verdadeiros. Ele tinha fé no que era. E se você é crente com a fé igual a uma semente de mostarda, você terá fé no que você é. Você é um crente no que Jesus diz, no que a palavra diz, em relação ao porte da mulher, do homem, em relação ao seu batismo no nome de Jesus Cristo, em relação à unicidade de Deus. Você tem uma fé sem mistura, sem credo, sem dogmas. Você é um crente e você tem fé em Deus. A Bíblia nos diz então agora, se o nosso coração não nos repreende, então nós temos paz com Deus. Nós podemos conhecer sua voz. A voz de Jesus quando Ele chama. Se você tem esse tipo de fé, você conhece que esta é sua voz. Deus os abençoe com esta mensagem de fé. Em nome de Jesus Cristo. Amém.